Então, se a gente pegar exatamente o mesmo cimento, a mesma areia e a mesma água de uma receita, sabe? Mas trocar apenas o tipo de pedra que vai ali na betoneira, Uhum. só a pedra, Só a pedra. é fisicamente possível tornar um arranha-céu inteiro, tipo 70% mais rígido. A estrutura balança menos, a laje cede menos. Tudo isso apenas por causa da geologia da pedra escolhida. Nossa, e essa é uma daquelas verdades da engenharia que quebra completamente a intuição de quem olha de fora, né? Demais. Porque existe uma ilusão muito forte de que o concreto é só uma pasta cinza homogênea. O pessoal acha que é um material padronizado, que simplesmente seca e vira pedra. Exato. Mas a realidade microscópica e mecânica também é muito mais caótica. Ele é um material compósito, quase vivo, sabe? Que continua se alterando quimicamente e se deformando fisicamente por décadas após a concretagem. E é justamente essa vida oculta do material que a gente vai investigar hoje aqui no nosso Resumindo Engenharia. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar aqui de novo. Pois é, e a nossa missão nesta análise profunda de hoje, que aliás é a aula 5 da nossa imersão na norma ABNT-NBR 618, na revisão de 2026, é focar nas propriedades do concreto. Isso, a base de tudo. E a ideia não é ficar apenas lendo tabelas de resistência de norma, né? A gente quer entender os mecanismos, tipo como a água destrói a estrutura de dentro para fora, a filosofia estatística que decide se um pilar é seguro ou não, e até por que os prédios encolhem com o tempo. Bom, o ponto de partida para entender qualquer regra dessa norma é reconhecer uma mudança drástica de paradigma que a engenharia sofreu nas últimas décadas. Como assim, uma mudança de paradigma? Então, antigamente, a única preocupação do projetista era basicamente a capacidade de carga. Tipo, o pilar aguenta ou não aguenta o peso. A clássica resistência. Isso. Mas hoje, a norma é incisivamente voltada para a durabilidade. A resistência mecânica é apenas metade da equação, sabe? Uhum. A outra metade é garantir o material sobreviva aos ataques químicos do ambiente, seja a maresia numa cidade litorânea ou a poluição severa de um polo industrial. E pelo que a gente vê na tabela 7.1 da norma, o campo de batalha para essa sobrevivência é definido por algo muito mundano, né? A relação água-cimento. Perfeito, a famosa relação AC. Todo mundo que já viu uma obra de perto sabe que se a massa estiver muito dura, o pedreiro na hora pede para colocar mais água. Com certeza. Fica mais fácil de espalhar na forma, né? O tal do abatimento, o slump. Isso. Só que o problema é a física do que acontece depois que o cimento endurece. Onde é que vai parar essa água extra que serviu só para facilitar o trabalho manual ali na hora? Esse é o calcanhar de Aquiles das estruturas. A hidratação do cimento, que é a reação química que transforma aquele pó em cristais rígidos, exige uma quantidade muito específica de água. Tá, e o que sobra? Então, qualquer gota de água além do necessário para a química vai ocupar um espaço físico dentro da massa. Com o passar das semanas, essa água extra evapora. E quando ela vai embora, ela não deixa o espaço intacto. Ela deixa um buraco. Exato. Ela deixa uma rede microscópica de túneis, que a gente chama de poros capilares. Em um nível microscópico, o concreto vira meio que uma esponja rígida. Nossa, é igual fazer um bolo, né? Eu fico impressionada com isso. Se a gente colocar água demais para ficar fácil de bater a massa, a estrutura do bolo desmorona depois de assar. A analogia é perfeita. É a mesma lógica. Então, quanto mais fácil for jogar o concreto na forma por causa desse excesso de água, mais túneis vazios a gente vai ter na peça finalizada. E imagino que esses túneis sejam tipo vias expressas para problemas. Vias expressas de alta velocidade. É por esses poros capilares que os agentes agressivos infiltram a estrutura. Tipo a maresia. Isso, íons de cloreto da maresia ou o gás carbônico da atmosfera. Eles viajam por essa rede de túneis de ar até encontrar a armadura de aço lá no interior do pilar. E o aço enferruja? E quando a corrosão do aço começa, ele expande. O aço enferrujado ocupa muito mais volume. Isso literalmente explode o concreto de dentro para fora. É o que chamamos de desplacamento. Caramba! E é por isso que a norma
cruza a classe de agressividade do ambiente com as exigências mínimas, então. Exatamente. Em um ambiente muito agressivo, a norma trava a relação água-cimento em valores super baixos, tipo 0,5 ou até menos. A ideia é obrigar o engenheiro a criar uma matriz densa, fechada, sem espaço para água livre e criar esses túneis. O que nos leva ao conceito de cura, né? Porque tem aquela confusão comum de que jogar água na laje no dia seguinte à concretagem serve para refrescar o material ou evitar que ele rache pelo calor do sol. Pois é, muita gente acha que é só para molhar a laje porque está quente. Mas a cura é, na real, um suporte vital para essa reação química do cimento que a gente está discutindo, não é? Com certeza. A hidratação do cimento é um processo lento. Se a água da mistura evaporar rápido demais, por causa do sol e do vento, a reação química é cortada pela metade. Para tudo. Os cristais que dariam resistência e fechariam aquela porosidade simplesmente param de crescer. A cura, que é manter a superfície saturada de umidade por dias, serve justamente para garantir que a água da receita original fique aprisionada lá dentro até a reação terminar. Entendi. Ignorar a cura é jogar fora o potencial de resistência de um concreto caríssimo. Exato. É rasgar dinheiro e jogar a durabilidade no lixo. E só para a gente pontuar as propriedades físicas básicas antes de avançar, a norma trabalha com concretos normais de classes de resistência que vão de C20 a C90. Sendo o C20 o mínimo para concreto armado normal, certo? E C25 se for armadura ativo, concreto protendido. Isso mesmo. E a massa específica do concreto normal fica entre 2.000 e 2.800 quilos por metro cúbico. Na prática, quando não temos o peso exato, a norma deixa adotar 2.400 para concreto simples e 2.500 para o armado. E tem também o coeficiente de dilatação térmica padrão de 10 elevado a menos 5 por grau Celsius. Tá, e já que a gente entrou na questão da resistência, vamos falar do conceito mais famoso dos projetos estruturais, que é o FCK, a resistência característica à compressão. O famoso FCK. Pois é. Quando a gente pede um concreto de 30 megapascais, um C30, a lógica comum sugeriria que a média de resistência daquele lote deveria ser 30. Mas a norma utiliza uma filosofia estatística completamente diferente, né? O FCK não é uma média, de jeito nenhum. Longe de ser uma média. A engenharia de estruturas trabalha com controle de incertezas. A norma define o FCK como o valor de resistência que tem apenas 5% de probabilidade de não ser atingido em um lote aos 28 dias. 5%? Isso. Se a gente plotar todos os testes de rompimento de uma obra num gráfico, sabe aquela clássica curva de sino, a curva de Gauss? Sim, a distribuição normal. Então, o FCK não está lá no topo do sino, na média. Ele está quase na extremidade esquerda da curva. Isso significa que se a gente moldar 100 corpos de prova de diferentes caminhões betoneiras que chegam na obra, a norma tolera que até 5 desses cilindros quebrem antes de chegar aos 30 megapascais. Mas vem cá, por que aceitar qualquer falha? Por que a norma não exige um valor que seja 100% garantido? Porque garantir 100% de certeza em materiais naturais é estatisticamente impossível e, na prática, economicamente inviável. Ficaria muito caro. Demais. Se a exigência fosse 0 falha sob qualquer condição imaginável, os prédios custariam 10 vezes mais, o consumo de cimento seria um absurdo e insustentável para o meio ambiente. O limite de 5% foi escolhido com base em décadas de calibração. E imagino que o próprio prédio ajude nisso, né? Com certeza, as estruturas são hiperestáticas. Se uma pequena porção de um pilar ficar marginalmente abaixo da resistência, as forças se redistribuem internamente. A matemática do projeto absorve essa variação. Pessoal que está ouvindo a gente, só uma pausa rápida aqui no meio dessa aula pesada. Se vocês estão curtindo essa imersão de hoje, não esqueçam de curtir o conteúdo no nosso canal e compartilhem esse áudio naqueles grupos de WhatsApp da Faculdade de Engenharia ou com o pessoal que está estudando para concurso. Ajuda muito a levar esse conhecimento para mais pessoas. E para quem quiser se aprofundar, a gente deixou algumas sugestões excelentes de bibliografia aqui na descrição do episódio, tá bom? Boa. Vale muito a pena conferir os livros. Voltando, eu fiquei pensando no impacto econômico disso no projeto. A
concreteira faz um controle tecnológico absurdo para garantir o FCK, né? Sim, laboratório, prensa, tudo controlado. Aí o projetista pega esse valor de laboratório, joga na prancheta de cálculo e a norma manda aplicar o coeficiente de ponderação, o FCD, dividindo pelo formoso γC, que normalmente é 1,4. Exato, na combinação normal. Na prática, a gente corta a resistência por 1,4. Tipo, um concreto que suporta 28 megapascais no laboratório cai para 20 no modelo matemático. O mercado não reclama. Não vê isso como um desperdício colossal de dinheiro, ignorando quase 30% da capacidade do material. Olha, esse é o tipo de questionamento que todo estudante e até engenheiro faz quando vai projetar pela primeira vez. Parece uma penalização excessiva. Parece que a gente está jogando seguro demais. Mas esse coeficiente não é um chute cego. Ele reflete a brutalidade que é a transição entre um laboratório limpinho e o caos de um canteiro de obras. Como assim? Pensa bem, o cilindro de laboratório é curado numa piscina de água com cal, temperatura controlada, é adensado metodicamente e esmagado por uma prensa milimétrica num ambiente perfeito. Enquanto o pilar real tá lá fora tomando chuva no meio do barro. Exato. Pode estar chovendo na hora da concretagem, o vibrador mecânico do pedreiro pode não ter alcançado o fundo da forma, criando nichos de ar. Aquelas bicheiras, né? Isso, as bicheiras. A madeira da forma pode ter cedido uns milímetros. Além disso, os modelos matemáticos que a gente usa nos softwares são simplificações de uma realidade complexa. O 1,4 serve para absorver tudo isso, a variabilidade do material industrial, as imperfeições da obra e a imprecisão teórica. Entendi. Então a punição financeira é, na verdade, o seguro de vida da estrutura. É o preço de dormir tranquilo à noite. E isso tudo foca na capacidade do concreto de ser esmagado, a compressão. Mas a gente sabe que a natureza do concreto tem uma falha estrutural grave. Ele odeia ser esticado. Odeia. A resistência à tração é notoriamente baixa. A norma prevê fórmulas para calcular isso, tipo o FCTM, que é 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3, para concretas até 50 megapascais. Mas o mecanismo microscópico disso me intriga. Por que ele é tão ruim de tração? O concreto é frágil sob tração por causa das microfissuras que já nascem com ele. Durante o processo de endurecimento, a própria retração térmica e a secagem da água geram tensões internas microscópicas. Ele já nasce fissurado, então. No nível microscópico, sim. A interface entre a pasta de cimento e as pedras já tem falhas antes mesmo de você colocar qualquer peso em cima. Quando a gente comprime o pilar, essas fissuras meio que se fecham, então ele aguenta bem. Ah, claro, a força de compressão junta tudo. Mas quando aplicamos tração, quando a gente tenta esticar a peça, essas fissuras minúsculas atuam como pontos de concentração de tensão e se propagam instantaneamente. O concreto rasga. Então, de forma prática, em grandes estruturas, a engenharia assume que o concreto simplesmente não resiste a nada sob tração e passa o trabalho sujo 100% para a armadura de aço. Na verificação do estado limite último, sim. Para evitar o colapso, ignoramos a resistência à tração do concreto a favor do aço. Usamos aquela fórmula da norma mais para as análises de serviço. Para saber se vai fissurar visualmente. Exato. Para prever quando a estrutura vai começar a trincar e se essa trinca é aceitável, não para sustentar a carga de verdade. O que nos traz de volta àquela minha afirmação lá no começo sobre a rigidez dos prédios e o tipo de pedra. O comportamento sobre deformação. Porque sobreviver ao peso não é suficiente se o prédio balançar tanto com o vento que, sei lá, janelas estouram ou dá enjoo no pessoal do último andar. Ninguém quer morar num prédio que balança igual navio. Pois é. A gente precisa entender o quanto o material dobra antes de quebrar. E na NBR 6118, isso é governado pelo módulo de elasticidade, certo? Certo. O módulo de elasticidade dita a rigidez. Quanto maior esse número, menos o material deforma sobre a mesma carga. A norma traz uma equação para estimar o módulo inicial aos 28 dias, o SI. Que é alfa-E vezes 5.600 vezes a raiz quadrada do FCK, né? Isso mesmo. E a grande sacada física dessa fórmula é justamente esse coeficiente multiplicador chamado alfa-E. É ele que reconhece que o concreto não é homogêneo.
Em volume, ele é quase 70% composto por rochas. A pasta de cimento é só a cola. E como as rochas não são iguais, a rigidez da tal cola não importa tanto se as pedras que estão no meio forem macias. A rocha dita a elasticidade do conjunto. Exatamente isso. A norma tabelou esses coeficientes baseados na geologia. Se a mistura usar basalto ou diabásio, que são rochas ígneas densas e brutalmente rígidas, o coeficiente alfa-E é 1,2. Caramba, joga o valor lá para cima. Sim, o basalto age como molas extremamente duras dentro da massa. Já para o granito ou gnais, o coeficiente cai para 1, é o padrão. E se for uma rocha mais fraca? No extremo oposto, se o agregado for o arenito, que é uma rocha sedimentar muito mais porosa e flexível, o coeficiente despenca para 0,7. Nossa, a disparidade é imensa. Então, comparando um projeto feito lá no sul do Brasil, onde o basalto é super comum, com um projeto feito numa região onde só tem arenito disponível, A diferença vai ser brutal. se a gente usar a mesma resistência de 30 megapascais em ambos, o prédio com basalto será quase 70% mais rígido contra a deformação elástica inicial. Exato. Os deslocamentos, as flechas das lajes, o comportamento com o vento, tudo muda radicalmente só por causa da pedra comprada na pedreira local. A geologia local obriga projetistas de regiões diferentes a adotarem abordagens completamente diferentes para vãos livres e espessuras. Mas a elasticidade tem mais uma pegadinha que a gente não pode esquecer na norma, que envolve o tempo. Lá vem o tempo complicando a engenharia de novo. Sempre. Quando a gente traça o diagrama tensão-deformação idealizado da norma, sabe aquele de parábola retângulo para o cálculo, a tensão máxima que o concreto resiste não é o FCD puro. É o FCD multiplicado por 0,85, não é? Isso. E a justificativa para cortar esses 15% repousa em um fenômeno mecânico fascinante chamado efeito Rush. O efeito Rush é basicamente o tempo punindo a resistência de pico do material. Eu gosto de pensar nisso como um halter de academia. É um peso que é fácil de levantar por 5 segundos, mas que é impossível de segurar no ar por 1 hora. Excelente analogia. Hubert Rush foi um pesquisador que demonstrou que a resistência do concreto varia drasticamente dependendo do tempo de aplicação da carga. No ensaio de laboratório tradicional, a prensa esmaga o cilindro em questão de minutos. É jogo rápido. Sim, mas numa estrutura real, a carga é mantida constantemente, por décadas. Rush provou que a carga sustentada de longo prazo fadiga a estrutura interna do concreto, fazendo com que ele entre em colapso com tensões bem menores do que aquelas que ele suportou num teste rápido. Então esse fator de 0,85 é tipo um pedágio obrigatório cobrado pelo tempo. É o pedágio do tempo sobre a resistência. E falar sobre esses pedágios do tempo nos empurra direto para os dois inimigos mais ocultos e silenciosos do ciclo de vida de uma obra, né? A retração e a fluência. São efeitos dependentes do tempo que a norma trata minuciosamente, lá na seção 8.2, acho, mas que costumam gerar muita confusão na cabeça de quem está aprendendo. Gera muita confusão porque ambos causam deformação gradativa ao longo dos anos. Mas os gatilhos físicos por trás de cada um são totalmente distintos. A retração, por exemplo, é governada quase inteiramente pela física da secagem. A perda de água. Isso é a deformação volumétrica devido à evaporação da umidade interna para o ambiente. O detalhe principal da retração é que ela acontece independentemente de haver peso na estrutura. Se a gente largar um bloco de concreto no meio do deserto, sem carregar sequer 1 grama de carga, ele ainda assim vai encolher, vai retrair, à medida que a água vai saindo. A imagem mental perfeita para retração é aquela esponja de cozinha que ficou esquecida na pia, sabe? Boa. Ninguém está apertando a esponja, não tem força nenhuma ali, mas conforme a água vai evaporando com os dias, as fibras se encolhem sozinhas. Quando a esponja seca totalmente, ela diminuiu de tamanho. Exatamente isso. Já a fluência tem outra mecânica de funcionamento, né? A fluência requer carga contínua. É a deformação que continua a aumentar ao longo do tempo, mesmo que a tensão aplicada não aumente.
Como funciona isso lá dentro do material? Em um nível físico, a pasta de cimento possui um gel microscópico hidratado. Quando a gente aplica o peso do prédio e deixa lá, essa pressão contínua espreme a água de dentro das camadas desse gel ao longo dos meses e anos. As camadas microscópicas deslizam e se compactam lentamente. Retomando a ideia de carregar um peso, a fluência é como vestir uma mochila de 20 quilos para uma trilha longa. Na primeira meia hora, a postura está ereta, né? O corpo aguenta aquele choque elástico imediato. Tranquilamente. Mas depois de 8 horas caminhando, a mochila não ficou mais pesada, ela continua com 20 quilos. Mas a coluna cedeu, os ombros caíram, o material físico do corpo cansou de resistir àquela tensão constante. E isso tem consequências severas no mundo real se for negligenciado no projeto. O impacto recai brutalmente no que a gente chama de estados limites de serviço. Tipo o quê? Flecha excessiva? Exato. Imagine projetar uma laje grande sobre uma sala de estar. Pelo cálculo elástico imediato, no dia da concretagem, a laje cede 1 centímetro no meio do vão. O engenheiro olha o software e pensa, 1 centímetro está dentro das margens. Beleza, passou. Só que com a fluência atuando pelo peso constante da própria laje, dos móveis e dos revestimentos durante 10 anos, aquela deformação de 1 centímetro pode facilmente se transformar em 3 ou 4 centímetros. E é aí que entra a resposta para um mistério cotidiano que todo mundo já viu. Quando a gente visita um prédio de uns 15 anos de idade e repara que a porta do quarto começou a raspar no piso, ou que abriu uma longa fissura diagonal na parede de tijolos e embaixo de uma viga. É a fluência mostrando sua cara. A viga não quebrou, a estrutura não corre risco de desabar, mas a fluência deformou a peça a ponto de esmagar a parede que estava embaixo dela. A estrutura falhou no conforto e na usabilidade. E para dominar a previsão desses efeitos, a norma, lá na tabela 8.1, estabelece variáveis críticas baseadas na geometria e no ambiente. O ambiente afeta muito. Demais. Em um clima extremamente seco, a umidade sai mais rápido da estrutura, o que agrava a retração e acelera a perda de água do gel que causa fluência. Mas o fator geométrico mais interessante que a norma traz é a espessura fictícia. Como o formato da peça dita a velocidade dessa deformação toda? A espessura fictícia relaciona a área da seção transversal do pilar ou da viga com a quantidade de perímetro que está diretamente em contato com o ar livre. Entendi, o que está exposto ao vento. Isso. Uma laje muito fina, por exemplo, tem uma superfície de evaporação gigantesca em relação ao seu volume de concreto. Então ela seca muito rápido. A umidade foge facilmente. E a retração e a fluência acontecem de forma muito mais agressiva nos primeiros anos. Em contrapartida, se a gente pensar no núcleo de uma barragem hidrelétrica gigante, ou num pilar de ponte extremamente maciço, a água que está presa lá no centro geométrico daquela massa de concreto tem uma jornada de anos ou até décadas para conseguir migrar para a superfície e evaporar. Exato. Nessas estruturas maciças, os efeitos do tempo ocorrem de uma maneira incrivelmente arrastada. A geometria luta contra a física da evaporação. É o equilíbrio termodinâmico operando no coração da engenharia civil, sabe? O concreto nunca está verdadeiramente estático. Ele reage ao microclima, à geometria da forma, à composição mineral das pedras e à agressividade do ar. É incrível como o simples ato de dimensionar um pilar carrega tantas camadas de física, estatística e química. É a beleza oculta da engenharia. Fechando o cerco do que a gente destrinchou aqui hoje sobre a NBR 6118, acho que fica claro que a durabilidade tomou o protagonismo, né? Vimos como a relação água-cimento define os poros invisíveis que convidam a corrosão lá para dentro. A tal da esponja. Entendemos também a punição severa do coeficiente de cálculo, cortando as resistências que a gente testa no laboratório para nos proteger das incertezas do canteiro. E navegamos por essas entranhas elásticas do material. Desde o impacto surpreendente que uma pedra de basalto tem na rigidez de um prédio, até a fadiga inexorável que é causada pela retração e pela fluência ao longo das décadas. Sim. E nós passamos um bom tempo discutindo esse destino inevitável do concreto, né? Perder água, encolher e se deformar plasticamente pelo peso dos anos. E isso levanta um questionamento quase filosófico para a gente fechar a nossa reflexão de hoje.
Opa, manda. Considerando que as tensões internas geradas pela retração e pela fluência são naturais e elas vão ocorrer em qualquer matriz de cimento, será que aquelas microfissuras e trincas que vemos mapeadas em estruturas antigas e clássicas pelas nossas cidades representam sempre uma falha primária de projeto e um risco iminente? Ou será que, em muitos casos, são simplesmente as cicatrizes de um material vivo finalmente encontrando, após uns 50 anos, o seu ponto de equilíbrio térmico e de umidade com a natureza ao redor? Nossa, é uma mudança de perspectiva fascinante. O que aos olhos de um leigo parece uma parede entrando em colapso, pode ser apenas o registro físico de um material se acomodando a seu ambiente final. Fica aí a reflexão para todo mundo que está acompanhando o nosso estudo. Da próxima vez que vocês pararem para observar a textura e os detalhes de um viaduto de concreto aparente ou de uma edificação bem antiga, o estudo das estruturas é, de fato, um mergulho sem fim. Pessoal, o papo continua nos próximos áudios, mas por hoje a gente encerra os trabalhos por aqui. Não esqueçam de seguir o canal para mais resumos sobre engenharia e deixem sugestões de novos temas ou dúvidas sobre a norma aqui nos comentários. Até a próxima imersão! Até mais, pessoal. Valeu!